gente viu nas aulas passadas sobre o processo administrativo. A gente viu que ele é composto pelo planejamento, pela organização, pela direção e pelo controle. Então, a gente já falou sobre o planejamento estratégico, o planejamento operacional, e agora a gente vai falar do processo de organização. Esse processo de organização, ele está muito ligado com a estrutura organizacional. Então, o que é isso? É quando eu vou pegar aquele trabalho que eu tenho que fazer, vou dividir ele, né, em tarefas, em pedaços menores, vou atribuir esse trabalho a algumas pessoas ou cargos, então eu estou delegando aí esse trabalho nesse processo de divisão e vou atribuir também responsabilidade e autoridade. Então, se eu coloco aquela pessoa numa função de coordenação, ela tem uma autoridade maior que as pessoas que estão em cargos operacionais vão dever obediência a essa pessoa que está no cargo de coordenação. Então, a gente cria uma hierarquia. Quando a gente está falando desse processo de criar essa estrutura organizacional, a gente está falando muito de desenhar isso, de colocar isso no papel, de desenhar quais são os cargos, né? Então, qual que é o trabalho, qual que é a função que cada um desses cargos vai desempenhar. A gente vai falar como que eles vão se comunicar, né? Como que é esse processo de hierarquia? Todos estão numa mesma posição ou algumas pessoas têm uma hierarquia maior e vai ter uma autoridade maior e logo, tendo uma autoridade maior, tem uma responsabilidade maior também, né? Então, a pessoa que está lá em cima, ela está ganhando mais como coordenador, como gerente, como supervisor, mas é porque ela tem uma responsabilidade maior. Se algo der errado, né, ela está ali para assumir a responsabilidade das decisões que ela tomou. Então, é importante que esse processo de organização ele seja muito bem pensado. O que a gente vê muito hoje em dia, né, nas empresas de eventos, que são empresas pequenas, é que muitas vezes esse organograma, que é o desenho dessa estrutura organizacional, ele não é muito bem desenhado. Então, às vezes as pessoas não sabem muito bem quais são as funções que elas têm. Então, há um conflito aí sobre quem que é a autoridade que, né, a quem eu devo a essa obediência. Então eu posso ter um conflito, né, de ambiguidade de funções, esse conflito em termos de hierarquia de autoridade, e isso pode ocasionar problemas lá no evento. Então é muito importante, quando a gente está pensando nessa estrutura da organização de eventos, que a gente pense, né, como que a gente está distribuindo essa autoridade, essa responsabilidade e essas funções ali dentro, né, desse desenho da estrutura. Então, eu posso ter um coordenador geral e eu posso ter coordenadores ou supervisores de área. Como que eles vão se comunicar, né? Como que às vezes esse coordenador geral vai delegar essa autoridade para aquele coordenador de área, mas ele sabe que isso tem um limite. Então, qual que é o limite dessas decisões? Então, uma vez que isso fique claro, que esse processo fique claro, é muito mais fácil desse trabalho, né, fluir aí e você não ter tantos conflitos. Outra questão também que é muito importante dizer é que hoje em dia está cada vez mais presente estruturas que não são muito hierarquizadas, né? Que não tem muitas camadas, que são onde todo mundo, né, trabalha como equipe ali e todo mundo tem um poder de decisão. O que acontece é que muitas vezes, quando a gente tem essas estruturas mais horizontalizadas, a gente tem que entender qual que é o contexto para esse trabalho. Porque dependendo do contexto, isso pode dar certo, dependendo pode dar errado. Então a gente tem que sempre avaliar qual que é o tipo de trabalho a ser feito, qual que é o perfil daquela equipe que vai trabalhar, qual que é a relação de trabalho que eu tenho com essa equipe, para tentar ver se isso, né, qual que é o melhor formato dessa estrutura para isso funcionar. Mas, de qualquer forma, é importante que essa organização entenda qual que é esse trabalho
e entenda qual que é o desenho da organização, para que você não tenha várias pessoas fazendo a mesma coisa e às vezes duplicando, né, uma ação, fazendo um retrabalho e criando inclusive conflitos.